Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora, já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Como andar segundo o Espírito? Este é um assunto interessante. Vamos orar. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, bendito seja o Teu nome pela palavra que agora temos para meditar. Obrigado pelo momento que o Senhor preparou para todos nós. Oramos por todos os presentes neste templo e por aqueles irmãos que também estarão sendo alcançados pela Tua palavra, que em todos os lugares onde a Tua palavra for ouvida, a presença e o poder de Deus se manifeste, trazendo bênção e vitória. Em nome de Jesus. Podeis sentar. Deus abençoe a todos. Jesus não quer que você ande segundo a carne. O que é isto, andar segundo a carne? A carne representa a natureza pecaminosa que herdamos de nossos pais. O homem, ele já nasce sujeito aos vícios, aos maus pensamentos, a sentimentos cruéis, a atitudes violentas. Basta olhar para dentro do nosso coração e a gente vai surpreender, muitas vezes, de quanto nossas imaginações e pensamentos são perversos. Uma grande luta que o ser humano tem é contra ele mesmo, contra essas reações, essas atitudes que a gente depara dentro de nós. É isto que é chamado de natureza carnal. A vontade do homem foi originalmente enfraquecida pelo pecado. O homem bem que gostaria de parar de fazer coisas ruins, mas ele, sendo fraco ou enfraquecido por esta natureza, ele não consegue muitas vezes levar adiante muitos propósitos que ele faz. Eu sei que todos os seres humanos têm um bom momento em que ele tem uma boa inspiração e ele faz um bom propósito. Mas, lamentavelmente, a maioria das vezes, este propósito é quebrado logo a seguir. Deus disse no passado a Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Gênesis 4:7. Infelizmente, o homem natural, à semelhança de Caim, não tem domínio sobre o seu próprio desejo. E isto não é uma questão de algumas pessoas. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Antes que Paulo conhecesse amplamente, profundamente, a vida no Espírito, ele também não conseguia fazer o bem que ele queria. E Paulo confessa isso na própria Bíblia. Ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, a minha natureza, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim.
Romanos 7, 18 a 20. Dedução que nós temos então é que o homem precisa de um milagre. Todos os homens carecem de um milagre da parte de Deus que mude essa situação tão conflitante que ele tem dentro dele mesmo. Como alguém disse, os homens não apenas têm problemas, eles são problemas, né? Os homens são grandes problemas, né? Nós temos visto no âmbito natural da vida comum da sociedade o quanto os homens são problemas na área da segurança, são problemas na área do meio ambiente, são problemas no meio político, no meio social. Os homens não apenas têm problemas, às vezes eles são os maiores, eles próprios são os maiores problemas. Então os homens necessitam de um milagre, e este milagre tem que começar pela mudança da natureza. Eles precisam de uma nova natureza, todos nós, e todos nós precisamos de uma nova vida. E é exatamente isso que a Bíblia propõe. É exatamente isso que o Evangelho traz, que Jesus Cristo proclama. A leitura que nós fizemos é que a possibilidade do milagre do novo nascimento é uma realidade, é uma proposta viável e possível. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quando nós falamos do estar em Cristo, nós estamos falando de algo muito maior, mais poderoso, mais sublime do que religião. Nós estamos falando de você estar na fonte da vida, estar apoiado na fonte do poder, da transformação, da mudança interior. Estar numa religião é ligar-se a um templo, a uma organização humana. Agora, estar em Cristo é receber vida, e vida abundante, vida eterna. Os homens têm que entender isso, que quando nós proclamamos Cristo, não estamos proclamando um sistema religioso, porque os sistemas religiosos fazem religiosos. Cristo faz filhos de Deus, gera filhos e filhas para Deus. Isso é muito mais do que qualquer um sistema feito pelos homens. É o próprio Deus transformando vidas, trabalhando nos corações e na mente do homem. Então, decididamente, os homens, todos nós, precisamos do novo nascimento, da nova natureza, da nova vida. E qual é o caminho para obter este milagre? Só existe um caminho. Somente a fé em Jesus Cristo dá acesso a este grande milagre. A Bíblia diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, de 1 a 4. Então há uma lei, a lei do Espírito de vida em Cristo, que opera em nossa vida e nos liberta da lei do pecado e da morte. Os homens, por natureza, nascem escravos do pecado. A gente lamenta muito essa condição pecaminosa em que o mundo caiu. Nós lamentamos muito porque é a causa de todas as subversões que existem na sociedade, na família. Por que os presídios estão abarrotados de gente presa? Por causa da natureza do pecado. Um matou, outro roubou, o outro mentiu,
o outro subornou, e são todos os frutos da carne. E além do homem ter que desejar, ter que querer uma nova vida para ele, porque é insuportável a velha vida. A velha vida, os homens tentam vivê-la, levar ela, seguir com ela, preenchendo ela com coisas, com entretenimentos, com dinheiro, com prazeres, mas eles continuam vazios. Além de tudo isso, os homens necessitarem da nova vida. Para valer a pena viver, eles precisam da nova vida para entrar no céu, para viver lá no céu. A Bíblia diz que lá no céu não entra nada que contamine, e os homens precisam então ser lavados, purificados do pecado, para habitar num lugar tão perfeito e santo, como a Bíblia nos mostra que será a morada dos redimidos, aonde a glória de Deus refugie, brilha eternamente, onde não há nenhuma mancha, nenhuma nódoa. Quando Deus criou o mundo, Ele fez o mundo como um reflexo do reino eterno. Mas por causa do pecado, o mundo transtornou-se. A Bíblia diz que a criação ficou sujeita à vaidade. O que é vaidade? Coisas fracas, pobres. A Bíblia diz que aqui no mundo a ferrugem consome, os ladrões minam e roubam. Jesus disse: aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. A maioria das pessoas, o tesouro dela está nessa terra, e essa terra está deteriorando. Então o tesouro delas é um tesouro fraco. Jesus nos desafia a ter um tesouro no céu, para que o nosso coração esteja no céu, ainda que estejamos que andar ainda sobre a terra. Nossos pés estão sobre a terra, mas nós podemos ter o coração no céu. O cristão então precisa alcançar esta experiência de fato. Não apenas passar para dentro de um templo, mas passar para dentro de um reino. Entrar numa dimensão proposta por Cristo, uma vida nova, uma vida plena, vida abundante. Jesus disse: rios de água viva correrão do interior de você, se você beber da água que eu te der. É preciso que os homens acordem, despertem e perguntem: não tem algo melhor do que as diversões deste mundo? Não tem algo melhor do que apenas ir correndo atrás da diversão, do luxo, do conforto? Não tem algo melhor? Jesus, quando veio aqui, ele disse: tem algo melhor. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e beba. Eu dou a água da vida. Quem crê em mim nunca perecerá, mas viverá eternamente. Deus planejou que o homem fosse livre dessa escravatura do pecado. Na realidade, você e eu não precisamos ser escravos de coisa alguma. Deus planejou que nós fôssemos livres para relacionar com Ele, para amá-lo, para servi-lo. Para que o homem creia em Jesus, ele tem que ser livre. Se ele estiver preso ao mundo, ao pecado, à escravatura da carne e da velha natureza, ele não consegue crer em Cristo. Ele precisa colocar integralmente sua fé em Cristo para ser liberto. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade vos libertará. Ele tem que ser livre para crer, livre para crescer, livre para viver aquilo que o Senhor Jesus tem para ele. Tudo que escraviza é prejudicial. Isso se aplica não somente ao fumo, às drogas, ao jogo e etc. Não, isso não se aplica só a essas coisas, não. Ser livre é também ser livre de coisas que às vezes são legítimas, mas não merecem ser donas da nossa vida. Por exemplo, trabalhar, ganhar o seu dinheiro,
comprar suas coisas é legítimo, mas você não pode ser escravo do dinheiro. Enquanto ele serve você, está tudo bem. O dia que ele obriga você a servir ele, você se torna escravo dele, então isso já não presta mais, isso já não está correto. Então não devemos ser escravos, não é somente das coisas ruins, nós não devemos ser escravos de coisa alguma. A Bíblia diz que nós somos servos de Jesus, e Jesus disse: quem é meu servo tem inteira liberdade. Inteira liberdade. Nós não devemos ser escravos nem do dinheiro, nem da moda, nem da diversão, nem de nada. E aí é que entra a proposta então da vida cristã, que é a vida guiada pelo Espírito. O discípulo guiado pelo Espírito Santo pode fazer ou deixar de fazer qualquer coisa. É isto que a Bíblia ensina. Se você é guiado pelo Espírito Santo, você pode fazer e pode deixar de fazer. O homem natural do mundo faz o propósito: vou deixar de fazer isso porque isso me faz mal. Mas logo a seguir ele quebra o propósito porque ele está dominado por aquilo. O cristão nunca será dominado pelo mal, por essas coisas baixas, e até mesmo por coisas que são legítimas, que ele pode fazer. Às vezes ele abre mão pelo propósito de glorificar e adorar a Deus. Porque ele disse: eu posso ir para a viagem do passeio, mas tem um compromisso com Deus na minha igreja, eu deixo de ir para o passeio e vou para a igreja. Podia ir, não tinha problema. Mas ele aprende que ele não é guiado apenas por coisas que o satisfaz apenas momentaneamente. Ele faz uma opção sempre pelo reino de Deus e pela presença de Deus. O domínio do Espírito Santo é que de fato traz a liberdade espiritual. Traz o direito de escolher não somente o que é bom, mas principalmente o que é melhor. No reino de Deus é assim: você tem poder para rejeitar o mal, tem poder para escolher o bom, mas como você está livre, você escolhe além do bom, você escolhe o melhor, o mais excelente. Esta é a proposta de Jesus, que nós vivamos a excelência, não apenas o que é bom, mas o que é muito melhor. Este propósito glorioso do Senhor, então, nos capacita, nos prepara para desfrutar, viver e ser excelente. O propósito de Deus é excelência. Tem muitas coisas boas, mas nós sabemos que quando falamos das coisas excelentes, nós estamos falando daquilo que é ainda melhor, ainda é mais elevado do que é bom. O excelente sobrepuja. Paulo escreveu: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, olha a gradação, para que experimenteis qual seja a boa, sobe um pouquinho mais, agradável, e sobe um pouquinho mais, perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo aqui que você está dentro de uma dimensão, você está dentro de um nível que você pode crescer dentro dele até chegar àquilo que é excelente, perfeita vontade de Deus. As palavras de Paulo, quando escreveu aos Coríntios, no capítulo 6, verso 12, demonstram que ele já havia escapado do domínio do pecado, que é o propósito, que é o ideal para todo cristão, não viver dominado pelo pecado. Pelo que Paulo fala ali, então, ele já tinha escapado desse domínio, e ele agora podia deixar de fazer qualquer coisa que ele quisesse, até mesmo as coisas lícitas. Ele escreve: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm.
Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Existem coisas boas que não são úteis e nem necessárias para o nosso crescimento espiritual. Paulo entendeu isso profundamente, quando ele disse que deixava todo um conjunto de coisas que o promovia, que o fazia ser um homem respeitável, um mestre muito apreciado. Era um privilégio, era uma posição de destaque, que se Paulo quisesse ostentar um pouco daquilo, ele podia, porque entre os homens aquilo realmente faz diferença. Mas Paulo disse o seguinte: eu tenho tudo isso por perda. Isso tudo para mim agora é como um esterco para que eu possa ganhar a Cristo. Ele deixava as coisas boas por aquilo que é excelente. Você entende isso? Você compreende essas coisas? A missionária Ruth Doris Lemos, que dedicou sua vida inteira para Deus, foi um grande exemplo de cristã verdadeira. Na sala de aula, ela com aquele coque dela na cabeça, seu jalequinho, seu palitozinho, lá é muito frio, onde nós estudávamos, com aquele coque, seu óculos, ela chegava na sala, começava a dar aulas, e ela começava a falar desses princípios da fé cristã. E algum aluno às vezes dizia: irmã Doris, determinada atividade é lícita? A gente pode fazer essas atividades? Ela dizia: sim, irmã, é lícita, mas tem um detalhe: outros podem, mas você não. Tem algumas coisas, aliás tem muitas coisas, que outros podem, mas você não, porque Deus te escolheu para as coisas excelentes. Mas não é uma coisa boa, irmã Doris? Ela disse: é uma boa coisa, mas Deus nos chamou para as excelentes. Você tem que ir além disto. Você tem que entrar nessa dimensão de que Deus te chamou para ter virtudes celestiais, para ter aquilo que poucos têm, mas todos quanto estão dispostos a pagar o preço para andar com Jesus bem de perto, terão, e que farão a grande diferença neste mundo. Quando chegamos nesse nível de discernimento, de comprometimento com Deus, com o reino de Deus, nós passamos a viver acima da média. Aí já não é mais aquela história, um pouco de Deus, um pouco de mim, um pouco de Deus. Não, aí nós já entramos na dimensão, nada de mim, tudo de Deus. Você pode ter tudo de Deus, se Deus tiver tudo de você. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, superiores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Escritor aos Hebreus, capítulo 6, verso 9. Eu sei que isso suscita em você o desejo de conhecer um pouco mais sobre como andar no Espírito. Então eu vou dar algumas rápidas normas do andar segundo o Espírito. O andar que norteia a vida daqueles que querem as coisas excelentes. Número 1, renda-se diariamente a Deus. Você já entregou sua vida a Deus um dia num culto? No momento em que Deus tocou sua vida, você se rendeu, disse: eu te entrego a minha vida, Senhor, me recebe em teus braços. Você já fez isso, mas se você quer andar no Espírito, você tem que render-se a Deus todos os dias. A rendição a Deus deve ser feita por meio da oração. Ore todos os dias e, se possível, várias vezes ao dia. Paulo disse: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você não pode passar muitas horas, muito tempo
sem falar com Deus. Se você quer andar em espírito, aprenda o segredo de orar sem cessar. Está dirigindo, está orando a Deus. Está na cozinha, está falando com Deus. Está no templo, está falando com Deus. Na viagem, você continua falando com Deus. Mude, perguntaram para ele, o senhor ora há muito tempo? Ele diz, não me lembro de orar mais de 10 minutos. O quê? O senhor é um grande pregador, só não ora mais de 10 minutos? Ele diz, eu também não me lembro de ficar mais de 10 minutos sem orar. Na realidade, ele orava sempre. E este é o ideal. O culto de oração não começa. O culto de oração continua. O culto de oração não acaba. O culto de oração continua. Orai sem cessar. Andar em espírito é adquirir um hábito de conversar com Deus o momento todo da vida. Você tem que orar, você precisa de orar. Se você for para o Novo Testamento, você vai encontrar Jesus orando sempre. Ele era o Filho de Deus. E a Bíblia diz que ele ia para o monte orar, ia para o templo orar, orava o tempo todo. Se você vai para o Velho Testamento, você encontra Davi falando de orações cedo à tarde, ao meio-dia e à tarde. Daniel orava 3 vezes ao dia. Homens de Deus que mexeram com este mundo eram homens que dedicavam longo tempo da sua vida orando. Todos os dias, orando. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. Número 2, normas para andar no Espírito. Exercite a sua mente na verdade. Exercite a sua mente na verdade. Paulo escreveu, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Mas o que vale ter a mente de Cristo, se você não exercitar a mente de Cristo? De que vale ter a mente de Cristo, se você não encher a mente de Cristo da palavra de Deus? Temos que enchê-la. Nós temos a mente de Cristo no milagre do novo nascimento, mas você tem que colocar a palavra da verdade na sua mente. Então você tem que ser um homem, uma mulher que debruça sobre a Bíblia todos os dias. Lê a palavra de Deus, ama a palavra de Deus, cita a palavra de Deus, menciona a palavra de Deus, recita a palavra de Deus, memoriza a palavra de Deus. Jesus era o homem da palavra. Jesus sempre dizia, está escrito. Está escrito. Não basta carregar a Bíblia, você deve lê-la, estudá-la todos os dias da sua vida. Os reis de Israel deviam ler no livro do Senhor todos os dias. Quando um rei tomava posse do reino, assentava no trono, a primeira coisa que ele ganhava era uma cópia do livro do Senhor. Os sacerdotes vinham ao palácio e entregavam para o rei a cópia da Bíblia. Está aqui, ó rei, esta aqui é a sua força, esta aqui é a sua luz, esta aqui é a sua justiça, esta aqui é a sua proteção, rei. Eles entregavam a Bíblia para o rei de Israel no passado. Moisés escreveu as palavras de Deus, dizendo, e o terá consigo, o livro da lei, e nele lerá todos os dias da tua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los. Deuteronômio 17:19. Quanto tempo o rei tinha que dedicar na leitura? Todos os dias da sua vida. A Bíblia diz que o Senhor está nos preparando para sermos reis e sacerdotes de um reino eterno. Você já começou a ler a Bíblia? Você já está lendo a palavra de Deus? Depois de um ano frequentando a igreja, declarando ser crente, depois de um ano e meio, vamos ser mais tolerantes. Depois de 2 anos,
Se você não tiver lido a Bíblia inteira, totalmente, alguma coisa está errada com a sua fé. A menos que você não tenha visão para ler a Bíblia, né? Tenha saúde. Menos que você não saiba ler, talvez. Mas do contrário, se as suas vistas é suficiente e você sabe ler, você está em débito, se você ainda não leu a Bíblia toda. Mas é muito débito. O pai do pastor Gesiel Gomes, o pastor Gesiel Gomes, um dos pastores que mais conhece Bíblia, atualmente vivo, no mundo. Ele disse: meu pai não deixou nenhuma fazenda para mim, não deixou nenhuma riqueza para mim. O pai dele foi um pastor no Maranhão. Ele disse: mas meu pai me deixou a maior de todas as heranças. Meu pai leu a Bíblia toda 227 vezes. E antes de meu pai morrer, meu pai me deu a Bíblia e disse: filho, a única coisa que eu posso deixar para você é a palavra de Deus. Pastor Gesiel Gomes, com 6 anos de idade, tinha lido o Novo Testamento inteiro, imitando o pai, né? Que leu 227 vezes. Um dos pastores ingleses que marcou a história da Inglaterra foi George Miller. George Miller fundou na Inglaterra um orfanato que ele conseguiu reunir 6.000 crianças. Todos os dias tinha que pôr café na mesa para essas criancinhas, tinha que pôr um almoço, tinha que pôr a janta, tinha que preparar professores para dar aula, cuidar, vestir, fazer tudo por eles. Eram órfãos. Por longos anos, George Miller manteve aquele orfanato funcionando. E ele também, como um grande pregador da palavra de Deus, percorria as igrejas pregando a palavra. Quando perguntaram para ele, disse: pastor George Miller, qual o segredo? Por que o senhor tem conseguido? O senhor é um homem só. O senhor tem conseguido manter esses orfanatos funcionando com tantas crianças? Qual o segredo? De onde vêm esses recursos, todos essas provisões para o senhor? Ele disse: vem de Deus. O senhor não pede, o senhor não fala para ninguém que tem que doar, que tem que ajudar. Ele disse: não, eu peço ao dono da obra. Eu oro todos os dias a Deus e digo: Senhor, eu não vou ficar pedindo para as pessoas, o senhor vai tocar no coração delas. Um dia de manhã, bem cedo, os funcionários daquele orfanato veio correndo e disse: pastor Jorge, não tem café, não tem leite, não tem pão para as crianças. Pastor Jorge Emílio disse: no horário certo, quando elas levantarem, leve elas todas para o refeitório e põe elas sentadas na mesa. Senhor pastor, não tem. Ele disse: faça o que eu estou mandando. Vamos fazer tudo o que nós temos que fazer. E vamos confiar em Deus. E os funcionários ficaram perdidos e disseram: bom, se ele mandou fazer, vamos. Então as crianças acordaram no horário cotidiano, normal. Eles disseram: preparemos crianças para descer para o refeitório para o café da manhã. Não havia nada lá. Mas enquanto as crianças estavam preparando para descer, a maior padaria da cidade lá inglesa que eles me viviam, faziam milhares de pães, deixou um minutinho a mais, o pão ficou mais escoradinho. Aliás, ficou do jeito que eu gosto. E os donos daquela padaria disseram: doe tudo para o orfanato de George Miller. Leva correndo para eles, para chegar quente lá. Quando as crianças começaram a sentar na mesa, os pães começaram a chegar. E daqui a pouco o leite começou a chegar. E daqui a pouco começou a chegar os outros ingredientes. E quando deu na hora de dar graças, as mesas estavam fartas de alimento. Deus tinha mandado todos os alimentos que eles precisavam. Por muitos anos, Deus sustentou aquela obra. E perguntaram um dia: qual o segredo? Ele disse: eu oro e leio a Bíblia. O escritório de George Miller ficava na parte de cima, e aquela vizinhança toda do orfanato olhava lá para a janela do escritório. A luz estava acesa, 1, 2 horas da manhã estava acesa.
Os moradores daquela região diziam: nós sentimos paz quando aquela luzinha está acesa, porque nós temos certeza que tem um homem de Deus orando por todos nós. E realmente ele estava orando. Quando ele faleceu, olharam nos seus diários e descobriram que ele tinha lido a Bíblia também mais de 200 vezes, em toda a sua trajetória. De onde veio a fé para o coração daquele homem? Veio da Bíblia, da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você é um cristão e quer andar em espírito, então vá para a palavra da verdade. Exercite a sua mente na palavra da verdade. Paulo disse para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Há tempos passados eu aprendi que cada livro da Bíblia, a Bíblia na realidade é formada por 66 livros, né? Mas eu aprendi lá no passado que cada livro da Bíblia, não importa por quem ele foi escrito, nem onde foi escrito, nem quais as circunstâncias em que ele foi escrito, todos eles foram inspirados por Deus. Eu aprendi isso. Tem livros da Bíblia que foi escrito por reis, por pescadores, por boiadeiros, por legisladores, por pessoas simples ou pessoas importantes. Toda a Bíblia tem um fio, uma linha da sabedoria divina, do milagre, da inspiração divina. Então eu aprendi logo no início: todos os livros da Bíblia são inspirados. Depois eu li em 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Lá está escrito que a palavra de Deus é inspirada, palavra por palavra. Aí eu disse: mais um ingrediente de informação. Não apenas os livros, mas cada palavra do livro. Mas depois eu li essa passagem de Paulo falando para Timóteo. Ele disse o seguinte: sabes as sagradas letras. Aqui está dizendo que não apenas livros genéricos, não apenas palavras, mas até as letras da Bíblia é sagrada. Sagradas letras. Quer mais inspiração na Bíblia? O assim diz o Senhor está nesse livro, e somente nesse livro. Toda a humanidade, em toda a história da humanidade, nunca teve outro livro que trouxesse a expressão assim diz o Senhor, como a Bíblia traz. Só ela tem o assim diz o Senhor. Portanto, se você quer andar no Espírito, procure afinar a sua vida com a Bíblia. Ande na companhia de pessoas que temem a Deus. Normas para andar no Espírito. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Pergunta Amós, capítulo 3, verso 3. E Paulo complementa e diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Tem pessoas que você pode aconselhá-las, tem pessoas que você pode até trabalhar junto com ela, tem pessoas que você pode orar por ela e deve orar, mas tem pessoas que você não deve andar com elas. São ímpios. Não existe comunhão entre a luz e as trevas. Você pode até trabalhar com elas, mas você não deve fazer nenhum projeto de ir nas comemorações com elas, porque senão você começa a ter comunhão com o injusto, com o ímpio. E se você quer andar em espírito, veja com quem você está andando. Vou passar para frente para terminar. Quarto, nunca afaste da comunhão dos santos. Não é somente escolher lá fora com quem andar ou conversar ou ter amizade, mas priorizar a comunhão da igreja. Seus irmãos estão aqui. Seus irmãos não estão lá, eles estão aqui. Aqui está a sua família.
Aqui estão aqueles que temem a Deus. Aqui estão aqueles que você sabe que de verdade tem o Espírito Santo de Deus. E para terminar, busque o batismo no Espírito Santo. Pessoa converte a Jesus, nós temos já falar para ela, de olha, você recebeu a maior bênção de Deus para o mundo. Agora existe a maior bênção de Deus para os filhos. Qual é a maior bênção para os filhos, pastor? Batismo no Espírito Santo. Você quer andar em Espírito? Então encha-se do Espírito Santo. Peça a Deus, peça a Jesus para te batizar com o Espírito Santo, porque você vai ser um crente repleto de poder, de autoridade, de alegria, de paz. Você vai ser um homem ou uma mulher diferente. Deus vai brilhar em sua vida. O mundo vai saber que você não é igual a todo mundo. Você tem uma luz que brilha na sua vida. Busque o batismo no Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos estar neste momento orando pelos que necessitam, orando pelos que querem, orando pelos que buscam ao Senhor. Vamos estar convidando aqueles que precisam para aproximar-se um pouquinho mais aqui da parte da frente, e vamos pedir ao Senhor que estenda as mãos sobre a sua vida, que naquilo que você necessita da parte de Deus, o Senhor possa ministrar na oração de súplica, na oração de intercessória que faremos neste momento. Pode vir, não demore, porque já passamos um pouco do horário. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós clamamos a Ti por todos os irmãos e irmãs, por toda a igreja do Senhor, por esta experiência pessoal com Teu Espírito para todos os nossos irmãos. Meu Deus, guia a igreja, o Teu povo, todos os crentes no andar do Espírito, para que vivam, Senhor, a plenitude de uma vida desimpedida, uma vida, Senhor, livre de qualquer vício, de qualquer, Senhor, sentimento, de qualquer pensamento, de qualquer atitude que possa, Senhor Deus, fugir ao testemunho que honra o Teu nome. Abençoe ricamente a vida de todos. Estende a destra do Seu poder, da Sua misericórdia. Que o temor de Deus seja implantado na vida de cada um de nós. Que o espírito de quebrantamento, de adoração possa tomar, Senhor, conta de nossas palavras, atitudes. Nós possamos refletir a glória do Senhor para este mundo, que este mundo saiba que o Senhor é um Deus vivo, que o Senhor é o Deus verdadeiro, que o Senhor é o Deus que salva, que transforma, que dá um novo coração, que dá uma nova vida. Em nome de Jesus nós oramos, abençoando as famílias representadas aqui nessa noite, orando individualmente pelos Teus filhos, Tuas filhas, Senhor, que se encontram diante do Teu altar. Ó Espírito de Deus, bem-vindo, vem tocar corações, vem encher corações, vem fazer transbordar o agir do Senhor na vida de cada um de meus irmãos. Eu oro e abençoo, Senhor, o bom desejo deste coração, de buscar a Tua presença, de desejar ardentemente esta vida plena. Em nome de Jesus nós oramos Te dando graças. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos, hoje e sempre. Todos podem dizer amém. Está terminado, em nome de Jesus.